E estandartes da claque do Futebol Clube do Porto, Super Dragões e também Coletivo Ultra, agora são recebidos por assobios e por apupos dos adeptos do Benfica, que já se encontram aqui nas imediações do estádio, mas muito longe de onde de onde vai entrar a claque do Futebol Clube do Porto. Miguel Torrão em direto do Estádio da Luz, a acompanhar então a chegada dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Comentadores, sou portista assumida e é lamentável que efetivamente num jogo tão importante como o Futebol Clube do Porto e o Benfica se crie tantos problemas, porque afinal os problemas que têm havido de uma maneira geral têm sido da parte do Benfica, não da parte do Futebol Clube do Porto, porque há problemas com o presidente e tomariam todos os clubes terem um presidente como o Pinto da Costa. O Feliz Filipe Vieira, quando precisou do Pinto da Costa, e o Zé Vega, quando precisou do Porto, certeza absoluta que não era assim. Eles estão a fazer do Benfica uma bola de ping-pong. Eles que vejam aquilo que estão a fazer. Porque se há problemas, é efetivamente do lado do Porto, é do lado do Benfica. E há uma coisa que eu tenho que dizer, que é lamentável, é que os jornalistas, quando se trata de um Porto, de um Sporting ou de uma equipe mais pequenina, os jornalistas passam quase despercebida. Quando é de Benfica, eles parece que trazem espelhados. É a nível de palavras, é a nível de expressão, é a nível de tudo. Ainda agora, na Linda Velha, quando saiu o autocarro do Benfica, o jornalista que estava tão gago que eu sinceramente tinha vergonha de ser um profissional jornalista a falar da maneira que ele falou. Maria Ivone, desculpe lá, mas não estamos a falar da qualidade ou não dos jornalistas, estamos a falar sim sobre o clássico, o clássico desta noite entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Ficou expressa a sua opinião, Maria Ivone. Muito obrigado pela sua participação. Chamo outro telespectador, Jorge Carvalho, fala-nos de Inglaterra, é gestor e é do Benfica. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, é um prazer estar em direto com a SIC Notícias, aliás, uma fonte de contacto permanente, milhares de quilómetros de distância. Uma saudação especial aos jornalistas da SIC Notícias que estão a fazer esta cobertura antes do grande derby de logo mais. Cumprimentos também para o Álvaro Braga Júnior, porque é uma figura ímpar em termos da análise do fenómeno chamado futebol. E eu gostaria de começar a minha intervenção por um ponto que eu considero essencial. É que nós estamos a falar, penso eu, foi esse o tema para esta opinião pública, quem é que está em melhores condições para vencer este jogo, sim. Portanto, esse é o assunto essencial. E vamos a isso. Na minha opinião, o Sport Lisboa e Benfica, sendo eu benfiquista, mas pondo um pouco de lado o coração e com a razão, tem nesta fase do campeonato reunidas as condições objetivas para poder ganhar este derby. E tem-nas porque são condições criadas ao longo dos últimos 2-3 anos. E se olharmos para a espinha dorsal do Benfica, compreendemos isso. Assim sendo, temos Moreira, que é um jovem português, internacional. Temos o Simão Sabrosa, que é um jovem português internacional. Temos Nuno Gomes, um internacional português e também com alguns anos já de clube. Portanto, na sua opinião, o Benfica é uma equipa mais rotinada para vencer esta mais mecanizada nesta altura e com um treinador que, na minha opinião, é um homem que tem a perfeita noção do que tem de fazer, do que pode ou não arriscar em cada jogo. Este será um jogo essencialmente tático. Eu concordo com aquilo que disse o Rui Santos, aliás, uma peça preciosa do panorama desportivo da SIC Notícias e da SIC, quando ele diz que, eventualmente, toda esta situação criada em redor do jogo, a questão dos bilhetes, os discursos dos presidentes do Benfica e do Futebol Clube do Porto, poderia, nesta fase, de alguma forma, poder, digamos assim, beneficiar a equipa azul e branca. Jorge Carvalho, já temos muito pouco tempo. Muito obrigado pela sua participação a partir de Inglaterra e pela sua opinião.
daqui junto ao TV Compound, por onde estão a entrar neste momento os Super Dragões e todos os adeptos do Futebol Clube do Porto, houve problemas de facto, porque o espaço de entrada era muito estreito e neste momento não sei se podemos ver, há um adepto que está a ser assistido por elementos dos bombeiros que estão aqui, porque foi esmagado, se assim se pode dizer, pela entrada muito estreita que guardaram para a entrada da claque do Futebol Clube do Porto. Foram mesmo elementos da claque que tiveram a fazer um travão para que não se aglomerassem estes cerca de 2.000 adeptos que viajaram desde a Invicta ao Estádio da Luz, para que estes adeptos não se esmagassem. Grande maioria já está no piso -1 do Estádio da Luz. Neste momento o adepto continua a ser assistido. A Polícia de Intervenção teve que limpar toda a área que corresponde ao Parque de Estacionamento da Comunicação Social, porque era nessa zona que se estavam a concentrar elementos dos Diabos Vermelhos e também adeptos do Benfica que queriam receber a claque do Futebol Clube do Porto. Foi uma enorme correria. Todos esses elementos foram todos levados para outro lado, para outra área, para que não estivessem presentes na chegada dos Super Dragões. Neste momento tudo bem mais tranquilo, os Super Dragões estão a ser encaminhados para o setor que lhes foi reservado, bem como todos os adeptos que os acompanharam desde o Porto. Neste momento mostram que têm bilhete para assistir ao jogo. Atrás da claque do Futebol Clube do Porto estão vários carros da Polícia de Segurança Pública que acompanharam esta viagem dos Super Dragões desde o Porto e depois desde o Estádio José de Alvalade até aqui ao Estádio da Luz. No local onde nos encontramos existem já poucos adeptos do Benfica que aguardavam por este espetáculo, se é que se pode dizer, um espetáculo triste que em nada engrandece um clássico do futebol português. O repórter Miguel Torrão e não António Esteves, como mencionei, a acompanhar aqui a entrada das claques do Futebol Clube do Porto para o interior do Estádio da Luz. Chamo outro telespectador, chama-se António. Bom senso entre as claques, os respectivos sócios e adeptos, e que haja pacificação no futebol português, porque eu também já fui desportista, já fui jogador de futebol também. É triste que haja estas coisas. Deixem os jogadores terem os intérpretes do jogo em si. Não se manifestem na violência ou as frustrações que têm tido durante a semana. Vivam o jogo, vivam o desporto e viva o Futebol Clube do Porto. António Braga, fica então o seu apelo para o jogo desta noite. Muito obrigado pela sua participação. Retomo agora a conversa com o nosso convidado nos estúdios do Porto, Álvaro Braga Júnior. Álvaro Braga Júnior, temos ouvido vários telespectadores que mencionam... Na sequência daquilo que disseram os dirigentes, um clima de intolerância que naturalmente não tem nada a ver com futebol. Aliás, um clima que, para além da intolerância, tem a ver com este ambiente que parece um ambiente de guerra civil, que naturalmente afasta as pessoas normais do futebol. As pessoas que gostam de ir ao futebol para ver um espetáculo, naturalmente não se revêem em muitas destas coisas e é óbvio que depois cria um clima de intolerância, e creio que isto deveria ser, uma vez mais, porque já não é novo, infelizmente, mas devia ser uma vez mais um alerta para os dirigentes. Também eles têm, porventura, como mais ninguém, a possibilidade de pôr a pedra de gelo e não de chegar fogo aos climas mais tensos. Na sua opinião, deveria ser, de alguma forma, algum certo tipo de responsabilização para os dirigentes, por parte das declarações que preferem? Como sabe, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional já tentou tomar alguma posição nesse sentido. Creio que não é fácil, mas creio que, em boa verdade, este deve ser um assunto, eu diria, mais conversado do que decidido. Deve ser um assunto conversado em sede própria. E a sede própria é, naturalmente, a Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e também a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Se pegarmos em imagens do muito recente europeu e se pegarmos em imagens, por exemplo, de hoje, naturalmente que são muito poucos os pontos que se repetem. Infelizmente,
para o mal, são muitos aqueles que são distintos. E creio que um portista tem que ter todo o direito de ir tranquilamente ver o seu clube, apoiar o seu clube à Luz. Um fosso de acesso ao Estádio da Luz, onde estão também vários elementos da PSP colocados estrategicamente para que não haja mais problemas, e já houve muitos ao longo desta tarde. Estão também várias carrinhas das Brigadas de Intervenção Rápida da PSP preparadas para o que der e vier. Os adeptos do Porto agora já estão aqui de forma ordeira, mas há pouco fizeram tudo o que era possível para complicar a vida à polícia e misturaram-se aqui em determinadas zonas com adeptos e também naquilo a que normalmente designamos por TV Compound, ou seja, é esta zona que aqui está, a zona reservada à imprensa, aos carros também particulares, e a polícia imediatamente invadiu esta zona para evitar que os adeptos do Benfica se misturassem também em toda esta confusão. Pelo menos pareceu uma intervenção eficaz que pôs cobre imediatamente a toda esta situação, numa altura em que os fotógrafos vão saltando também as barreiras na tentativa de captar algumas imagens, com a colaboração da polícia, que tenta tudo para que não complique o trabalho aos jornalistas, e pelo menos hoje isso está a ser seguido à risca. Estão aqui também vários adeptos do Benfica que estavam nesta varanda quando houve aqui uma falha de segurança ou não? Em parte é capaz de ter havido uma falha de segurança. Devia ter desviado a malta mais dos acessos. A segurança nas Antas não é como no Estádio da Luz. Uma pessoa vai lá, é padrada, como o ano passado, é tudo à má fila. No Estádio da Luz é tudo como deve ser. Mas o Pinta Costa é que compõe esta merda toda, esse filho da puta. Esta polícia está aqui é com os meus impostos. E é com os impostos de todos nós. Nós, quando vamos às Antas, somos maltratados. A malta do Sport é esfaqueada. E ninguém faz nada. Eles aqui tiveram a segurança, que tiveram tudo bem. Mas neste momento, como disse há pouco, estamos já a menos de 45 minutos do início do jogo, com adeptos do Benfica, com adeptos do Futebol Clube do Porto e com os jogadores já dentro dos balneários preparados para entrar para este primeiro clássico da época, para um dos melhores jogos do ano.